Sir James Paul McCartney é um cantor, compositor, multi-instrumentista, empresário, produtor musical, cinematográfico e ativista dos direitos dos animais britânico. Alcançou fama mundial como membro da banda de rock and roll britânica The Beatles, com John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Lennon e McCartney foram uma das mais influentes e bem-sucedidas parcerias musicais de todos os tempos, escrevendo as canções mais populares da história do rock and roll. Após a dissolução dos Beatles em 1970, Paul lançou-se numa carreira solo de sucessos. Formou uma banda com sua primeira mulher, Linda McCartney, chamada The Wings. Também trabalhou com música clássica, eletrônica e trilhas sonoras. Paul nasceu no Hospital Geral de Liverpool, na Inglaterra, onde sua mãe, Mary, tinha trabalhado como enfermeira na maternidade alguns anos antes. Tinha um irmão chamado Michael, que nasceu no dia 7 de janeiro de 1944. Foi batizado com o nome de James Paul McCartney, na Igreja Católica. Sua mãe era católica e seu pai protestante. Posteriormente, tornou-se agnóstico, como muitas pessoas em Liverpool. Sua família tinha ascendência irlandesa. Aos 11 anos, Paul passou a frequentar a escola no Liverpool Institute. Foi no ônibus, a caminho da escola, que conheceu George Harrison. Em 1955, os McCartney mudaram-se para a rua Forthin Road número 20, em Arlington, um subúrbio de Liverpool. Atualmente, a casa dos McCartney faz parte da The National Trust, que é uma organização que protege e conserva locais de interesse histórico na Inglaterra. No dia 31 de outubro de 1956, aos 14 anos, Paul perdeu a sua mãe, que faleceu de embolia pulmonar após uma mastectomia para conter um câncer de mama. Esse acontecimento faria posteriormente com que Paul se sentisse próximo a John Lennon, que também perdeu a sua mãe precocemente aos 17 anos de idade. Jim McCartney, o pai de Paul, trabalhava vendendo algodão, tocava trompete e piano e teve uma banda de dança de salão aos 20 anos de idade. Após a morte da mulher, Jim começou a estimular Paul a se interessar pela música, comprando-lhe um trompete. Mas Paul não se interessou pelo trompete. Na realidade, seu interesse pela música só começou quando o skiffle se tornou muito popular na Inglaterra. O skiffle é um tipo de música folk, com influência de jazz e blues. No ano de 1957, Paul, então com 15 anos, conheceu John Lennon ao assistir ao show de uma banda chamada The Quarrymen, no subúrbio de Walton, em Liverpool. Esta seria a banda que daria origem aos The Beatles. No início, a tia de John desaprovou a amizade dos dois, pois Paul vinha e pertencia à classe operária. A sua entrada para a banda se deu após Lennon vê-lo tocar a canção 20 Flight Rock, de Eddie Cochran. No mesmo dia, convidou-o para entrar na banda. A partir deste momento, começaram a compor juntos várias canções. Em 1958, Paul convenceu Lennon a aceitar George Harrison na banda, apesar de Lennon não querer, pois Harrison era menor de idade. Assim, logo após a entrada de Harrison, o artista plástico Stuart Sutcliffe, amigo de John, o qual estudava na mesma escola, a Liverpool College of Art, entrou para a banda como baixista. A banda The Quarrymen mudou de nome várias vezes, até passar definitivamente a se chamar The Beatles. Em 1960, a banda foi pela primeira vez tocar em Hamburgo. Na época, Jim McCartney relutou bastante em deixar seu filho, ainda adolescente, Paul, ir a Hamburgo. Paul e o baterista Pete Best acabaram sendo deportados da Alemanha, após darem início a um pequeno incêndio no local onde estavam hospedados. Em 21 de março de 1961, os Beatles fizeram seu primeiro show no Cavern Club. Após Paul notar que outras bandas de Liverpool tocavam as mesmas músicas que eles, Paul e John se intensificaram em compor novas canções. No mesmo ano, os Beatles retornaram a Hamburgo para fazer novos shows em clubes noturnos.
Neste momento, Paul passou a tocar baixo, pois Stuart Sutcliffe largara a banda. Foi assim que os Beatles se tornaram um quarteto com 2 guitarristas, John e George, um contrabaixista, Paul, e um baterista, Pete. Ainda no mesmo ano, os Beatles conheceram o empresário Brian Epstein e logo depois conseguiram o contrato com a EMI Parlophone, após serem recusados pela Decca Records. Com a assinatura do contrato, Pete, o baterista, foi dispensado e em seu lugar entrou Ringo Starr. Durante a existência dos Beatles, Paul McCartney formou junto a John Lennon uma dupla de compositores e combinaram que mesmo quando alguma canção fosse escrita só por um deles, ela traria a assinatura de Lennon e McCartney. Enquanto estava na banda, Paul era o que mais escrevia canções românticas. São de sua autoria canções como Yesterday and I Love Her, Meet Shelley e Here, There and Everywhere. Embora sempre fosse acusado de só escrever baladas, ele também escreveu várias canções com um estilo mais pesado, como Back in the USSR, Helter Skelter e The End. A canção Yesterday é a mais regravada por outros artistas em todos os tempos. Nos anos 60, Paul ainda escreveu canções para outros músicos, entre elas A World Without Love, gravada por Peter e Gordon, que atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso. Em 1966, os Beatles, no auge da fama, pararam de fazer shows ao vivo. No mesmo ano, Paul foi o primeiro Beatle a desenvolver um projeto musical solo, onde compôs a trilha sonora para o filme televisivo The Family Way. Pelo trabalho, McCartney ganhou o prêmio Ivor Novello como melhor tema instrumental. Depois que o empresário Brian Epstein morreu em 1967, Paul McCartney se tornou a figura central da banda, o que acabou gerando conflitos com John Lennon, chegando até entrar em conflito na hora de escolher um novo empresário para a banda. Em 1969, Paul tentou convencer os outros Beatles a voltar a fazer apresentações ao vivo. Neste mesmo ano, por sua sugestão, os Beatles gravaram o filme e documentário Let It Be, pensando que isto os reaproximaria, o que não aconteceu. Em 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciou publicamente o fim dos Beatles em uma entrevista coletiva e anunciou o lançamento de seu primeiro álbum solo. Embora eles já não quisessem mais continuar juntos, a entrevista antecipada de Paul, sem o consentimento dos demais integrantes da banda, gerou mágoas a ponto de ser acusado por eles de traidor. Paul depois admitiu que se refugiou no álcool para lidar com o fim da banda em abril de 1970 e quase desistiu da música. Posteriormente, Paul deu uma declaração sobre a separação dos Beatles, onde ele dizia: "Eu realmente me sentia acabado pela primeira vez na minha vida. Até então, eu realmente tinha sido um tipo arrogante. Foi a primeira vez que senti um golpe forte na minha confiança." O lançamento do álbum Let It Be, quase um mês depois da declaração oficial do fim dos Beatles, deixou Paul insatisfeito. A produção do álbum foi entregue a Phil Spector e McCartney ficou desapontado com o tratamento que Phil deu às suas canções, principalmente em The Long and Winding Road. Em seu primeiro álbum, após o fim dos Beatles, Paul escreveu todas as canções, gravou todos os instrumentos e produziu o disco em um estúdio particular de sua casa, com a sua esposa Linda McCartney fazendo os vocais de apoio. O disco foi considerado caseiro demais para os críticos, mas, mesmo assim, Paul conseguiu fazer sucesso com as canções Maybe I'm Amazed e Every Night. Em 1971, Paul McCartney lançou o compacto Another Day, que alcançou sucesso. Ainda no mesmo ano, junto com a sua mulher, lançou outro álbum solo, intitulado Run, com alfinetadas ao seu ex-parceiro musical John Lennon, como na canção Too Many People. Mais tarde, John Lennon responderia com a canção How Do You Sleep, atacando McCartney. O álbum
ainda trazia uma foto de 2 besouros copulando em referência aos Beatles. Assim como John Lennon fez com Yoko Ono, Paul McCartney insistiu para que Linda McCartney se tornasse sua parceira musical, e ela, assim como Yoko, recebeu através dos anos várias críticas por falta de talento musical, mas o álbum Ram é considerado por muitos como um dos melhores de sua carreira solo, e a canção Uncle Albert, Admiral Halsey, foi o maior sucesso comercial do álbum. Em 1971, Paul voltaria a formar uma nova banda, The Wings, que teve durante os anos de sua existência como integrantes fixos Paul McCartney, Dan Lane na guitarra e Linda McCartney nos teclados. Outros integrantes ao longo dos anos não eram fixos como os três. A banda lançou seu primeiro trabalho, Wildlife, em 7 de dezembro de 1971. Em 4 de maio de 1973, o grupo lançou o álbum Red Rose Speedway. Pela primeira vez, a banda atingiria o primeiro lugar nas paradas de sucesso, com este álbum e com a canção My Love. No mesmo ano, 1973, a banda lançou a canção Live and Let It Die, parte da trilha sonora do filme de 007 James Bond, Viva e Deixe Morrer. O álbum seguinte foi o álbum de maior sucesso da banda, Band on the Run, lançado em 7 de dezembro de 1973, eleito disco do ano, apresentando sucessos como Jet e a faixa título. O álbum Venus and Mars foi lançado em 30 de maio de 1975, e no ano seguinte, em 26 de março de 1976, lançaram o álbum Wings at the Speed of Sound, com a canção Silly Love Songs, em resposta à provocação de John Lennon em How Do You Sleep, do álbum Imagine. A banda fez uma turnê mundial entre os anos 1975 e 1976, que foi registrada no álbum Wings Over America, lançado em 10 de dezembro de 1976. Em 31 de março de 1978, a banda lançou o álbum London Town, seu disco mais vendido que trouxe o sucesso With a Little Luck. Em 8 de junho de 1979, lançaram o álbum Back to the Egg, que contou com a participação dos artistas do The Who, Pink Floyd e Led Zeppelin. Em 1979, Paul McCartney organizou o show Concert for the People of Kampuchea, que foi uma série de concertos beneficentes em prol das vítimas da guerra no Camboja, realizados na casa de shows Hammersmith Odeon, em Londres, na última semana de 1979. Logo após, o grupo partiu em uma turnê ao Japão, e no dia 16 de janeiro de 1980, Paul foi preso ao desembarcar no aeroporto por porte de maconha. Ele ficou preso por 9 dias, antes de ser deportado do país. Este incidente marcou o fim da banda, os Wings. Em uma entrevista realizada em 1980, Paul disse que a última vez que viu John Lennon foi quando eles assistiram juntos o programa de TV Saturday Night Live, em maio de 1976, onde Lorne Michaels fez uma proposta de $3.000 para reunir novamente em um show todos os Beatles, mas isto não aconteceu. Na noite de 9 de dezembro de 1980, Paul McCartney acordou com as notícias do assassinato de John Lennon. Este fato criou um frenesi em torno dos outros Beatles vivos. Na tarde do mesmo dia, ao sair de um estúdio na Oxford Street, Paul ficou rodeado de jornalistas. Perguntado a respeito da morte de Lennon, disse: "Eu estou chocado, isto é uma notícia terrível." E disse ainda que passou o dia no estúdio por não querer ficar em casa sentado sem fazer nada, pois estava bastante nervoso e angustiado com a notícia. Em entrevista à revista Playboy em 1984, Paul disse que ficou assistindo ao noticiário na televisão e chorou a noite inteira. Relembrou ainda do seu último telefonema a John, pouco após o lançamento do álbum Double Fantasy, de John e Yoko,
Neste telefonema, Lennon disse rindo a Paul: "Esta esposa aqui quer uma carreira." O termo esposa foi usado em referência ao próprio Lennon, por ter tomado conta do filho durante 5 anos. Após a morte de Lennon, Paul voltou ao trabalho, mas ficou durante muito tempo sem tocar ao vivo, com receio e medo de ser o próximo a ser assassinado. Em 1981, 6 meses após a morte de Lennon, Paul fez parte da vocalização do tributo de George Harrison a Lennon, na canção All Those Years Ago, junto com Ringo Starr. Seu primeiro álbum solo, na década de 1980, foi o McCartney 2. A canção Coming Up atingiu o 2º lugar na Inglaterra e o primeiro nos Estados Unidos, e a música Waterfalls foi outro top 10 inglês. O álbum seguinte, Tug of War, de 1982, marcou a reunião com o produtor dos Beatles, George Martin, e com Ringo Starr. Paul cantou no álbum em dueto com Stevie Wonder em Ebony and Ivory e fez um tributo a Lennon na canção Here Today. O álbum se tornou um de seus maiores sucessos de toda a sua carreira solo. No mesmo ano, Paul gravou com o megastar pop emergente Michael Jackson a canção The Girl Is Mine, que foi lançada no álbum de Michael, na realidade, seu mais famoso álbum, Thriller. Em 31 de outubro de 1983, lançou o álbum Pipes of Peace e alcançou sucesso com as canções Pipes of Peace, So Bad e Say Say Say, esta última em parceria novamente com o agora consagrado Michael Jackson. Paul escreveu e atuou no filme Give My Regards to Broad Street, de 1984. Sua trilha sonora atingiu o top 10 americano e inglês, mas o filme não se saiu bem comercialmente, recebendo críticas negativas. No filme, atuou junto com a sua esposa Linda, o ex-Beatle Ringo Starr e sua mulher Barbara Beck. Nesta imagem vemos o Beatle Ringo Starr, sua esposa Barbara Beck e Linda McCartney em cena do filme Give My Regards to Broad Street. Em 22 de agosto de 1986, lançou o álbum Press to Play, que foi considerado um dos mais fracos de sua carreira solo, e em 1988 lançou o álbum Choba BCCCP, com canções clássicas do rock and roll. Em 5 de junho de 1989, lançou o álbum Flowers in the Dirt. Este álbum atingiu o 1º lugar na Inglaterra. Nele, Paul homenageia o líder seringueiro brasileiro assassinado em 1988, Chico Mendes, na faixa intitulada How Many People. Em 1989, a turnê chamada The Paul McCartney World Tour foi documentada no álbum Tripping the Live Fantastic. Esta foi a sua primeira turnê após a morte de John Lennon e a primeira pelos Estados Unidos após 13 anos. Em abril de 1990, Paul tocou pela primeira vez no Brasil. A apresentação foi no estádio de futebol Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, e bateu o incrível recorde de público numa apresentação de um artista solo, 184 mil pessoas. No ano seguinte, ele gravou um álbum acústico, MTV Unplugged. Neste álbum, o músico apresenta alguns de seus maiores sucessos compostos quando ainda era um Beatle, na versão acústica. Em 1991, lança seu primeiro álbum de música clássica, Liverpool Oratorio. Neste álbum, Paul apresenta uma capacidade crescente para compor música erudita, com razoável qualidade, e o lança para esse mercado, conquistando assim o respeito do grande público. Em 1993, lançou o álbum Off the Ground e a canção Hope of Deliverance, que fez um sucesso modesto. Após o disco, iniciou mais uma grandiosa turnê, a The New World Tour, que percorreu o mundo. Ainda em 1993, ele também lançou o disco ao vivo Paul is Live, cuja capa tinha uma referência à lenda surgida no fim dos anos de 1970, que dizia que Paul havia morrido
e sido substituído nos Beatles por um sósia. No final de 1993, o músico lança nos Estados Unidos o primeiro álbum sob o pseudônimo de The Fireman. Foi lançado na total obscuridade e até hoje é mais considerado como um hit de colecionador do que propriamente um disco de carreira. No ano de 1995, reuniu-se com os Beatles George Harrison e Ringo Starr para a realização do documentário The Beatles Anthology, que englobou ainda um vídeo, um livro biográfico e 3 CDs duplos, com 2 novas canções e algumas canções inéditas gravadas pelos Beatles na década de 1960. Em 1997, lançou o álbum Flaming Pie, que foi o primeiro a atingir o top 10 das paradas de sucessos americanas. Por este trabalho, ou seria indicado ao prêmio Grammy Award. Em 1999, lançou o álbum Run Devil Run, com releituras de clássicos do rock, além de participações de músicos consagrados como David Gilmour, Ian Pace e Mick Green. No final da década de 1990, Paul novamente se envolveu numa discussão com Yoko Ono, a viúva de John Lennon. Ao lançar um disco, Paul queria inverter os créditos das canções de Lennon-McCartney para McCartney-Lennon, alegando que as canções em questão eram de sua autoria na época dos Beatles, e Yoko Ono não aceitou a inversão. No dia 10 de abril de 1999, realizou uma homenagem à sua esposa Linda McCartney, no Royal Albert Hall, em Londres, em memória de um ano de falecimento, intitulado A Concert for Linda, que contou com a presença de vários artistas famosos, entre eles Eric Clapton, George Michael, Elvis Costello, Phil Collins, The Pretenders e Tom Jones. Em 2001, foi lançado Wingspan, que é uma nova coletânea com canções dos Wings e um documentário sobre a banda em DVD, e também o álbum solo Driving Rain. No dia 20 de outubro de 2001, Paul McCartney organizou o concerto for New York City, um espetáculo em homenagem às vítimas dos ataques de 11 de setembro, no Madison Square Garden de Nova York, no qual participaram várias bandas e artistas famosos. No começo de 2002, o músico iniciou uma turnê do álbum Driving Rain, que renderia o álbum ao vivo e o DVD Back in the USA. Ainda no mesmo ano, participou do Concert for George, no Royal Albert Hall de Londres. Este concerto em memória do primeiro ano da morte do seu amigo e ex-Beatle George Harrison. Em maio de 2003, Paul fez um show no Coliseu de Roma, se tornando o primeiro artista a se apresentar no famoso anfiteatro italiano, e pela primeira vez se apresentou em Moscou, tocando para 100 mil espectadores na Praça Vermelha. No ano seguinte, ele tocou no Festival de Glastonbury e no Rock in Rio Lisboa. Em 2005, foi lançado o álbum Chaos and Creation in the Backyard, que foi indicado ao Grammy de melhor álbum. Em 2007, o músico deixou a Capitol Records, com quem trabalhava havia 46 anos, para assinar com a Hear Music, uma gravadora criada pela rede Starbucks, que lançou seu novo álbum Memory Almost Full em junho. Em 2009, segundo a empresa de eventos Concerts West, Paul tornou-se o recordista mundial em rapidez de venda de ingressos para um show musical, ao ter esgotados em apenas 7 segundos todos os bilhetes postos à venda para um show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em junho de 2010, o presidente Barack Obama condecorou Paul McCartney com a medalha da Biblioteca do Congresso Gershwin Prize por sua contribuição acumulativa à canção popular mundial. Em novembro do mesmo ano, o cantor e sua banda se apresentam pela terceira vez no Brasil, em um show em Porto Alegre e outros 2 em São Paulo. Paul voltou ao Brasil, desta vez para se apresentar 2 vezes no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco,
nos dias 21 e 22 de abril de 2012, e uma no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina. Também cantou na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Londres, no dia 22 de julho de 2012, onde encerrou o espetáculo que ele havia cobrado apenas £1 esterlina de cachê para tocar. Em 2013, recebeu sua estrela na Calçada da Fama, diante do prédio da Capitol Records, sendo assim o último ex-Beatle a receber tal homenagem. No dia 4 de maio de 2013, iniciou sua nova turnê Out There, que teve sua estreia em um grandioso espetáculo no Estádio Mineirão em Belo Horizonte. Voltando depois ao Brasil, entre os dias 10 e 25 de novembro de 2014, se apresentou pela primeira vez no Espírito Santo, depois no Rio de Janeiro, Brasília e por fim em São Paulo, onde fez um show extra no dia seguinte. Em novembro de 2014, foi lançado o álbum tributo, The Art of McCartney. Neste, inclui canções da sua carreira nos Beatles, na sua segunda banda Wings, como também em sua carreira solo. Em janeiro de 2015, Paul colaborou com Kanye West e Rihanna no single 45 Seconds. Lançaram um clipe para a música no mesmo mês e tocaram ao vivo no Grammy Awards em fevereiro de 2015. Em outubro deste ano 2017, tocará novamente no Brasil, agora pela turnê One on One, nas cidades de Porto Alegre, em 13 de outubro, São Paulo, 15 de outubro, Belo Horizonte, 17 de outubro e em Salvador, no dia 20 de outubro. Vamos falar agora sobre algumas curiosidades da vida de Paul McCartney. Uma certa vez, Paul contou que teve um sonho, onde disse: "Minha mãe apareceu, e lá estava seu rosto, completamente claro, particularmente os olhos, e ela disse-me muito gentilmente, muito tranquilizador: Let it be." Foi lindo. Acordei com um sentimento maravilhoso. Era realmente como se ela tivesse me visitado neste momento muito difícil da minha vida e me deu esta mensagem: seja gentil, não lute contra as coisas, apenas tenta ir com o fluxo e tudo vai dar certo. Então pensei, fui direto para o piano e comecei a escrever uma música. Quando me encontro em momentos difíceis, a Mãe Maria vem até mim, falando-me palavras de sabedoria. Let it be, deixa ser. E acrescentou que se reuniu com Linda, sua primeira mulher, pouco depois, dizendo: era como se a minha mãe tivesse enviado para mim. Paul continuou: então, essas palavras são realmente muito especiais, porque minha mãe veio através deste sonho tranquilizar-me em um momento muito difícil da minha vida, e com certeza as coisas ficaram bem melhores depois. O importante também foi poder colocar essas palavras em uma música e gravá-la com os Beatles, tornando-se uma declaração reconfortante e cura para outras pessoas também. A música Let It Be foi lançada como single em 1970 e passou a se tornar um dos maiores sucessos dos Beatles. O álbum do mesmo título foi lançado em maio do mesmo ano, logo após a banda anunciar que estava se separando. Em 1979, o livro Guinness dos Records declarou Paul como o compositor musical de maior sucesso da história da música pop mundial de todos os tempos. Paul teve 29 composições de sua autoria no primeiro lugar das paradas de sucesso dos Estados Unidos, 20 das quais junto com os Beatles e o restante em sua carreira solo ou com seu grupo The Wings. Paul McCartney é o canhoto e baixista mais famoso da história do rock, embora também toque outros instrumentos, como bateria, piano, guitarra, teclado e etc. Foi eleito em 2008 o 11º melhor cantor de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Em 1997, foi publicada a biografia intitulada Many Years From Now, autorizada pelo músico e escrita pelo britânico Barry Miles. Como os outros 3 membros da banda, Paul foi agraciado em 1966
como membro do Império Britânico, porém é o único membro dos Beatles a ostentar o título de Sir, honraria que lhe foi concedida pela rainha em 1997. Paul é vegetariano e já declarou à imprensa como tomou essa decisão. Há muitos anos estava pescando e enquanto puxava um pobre peixe, entendi, eu o estou matando pelo simples prazer que isso me dá. Alguma coisa fez um clique dentro de mim. Entendi, enquanto olhava o peixe se debater para respirar, que a vida dele era tão importante para ele quanto a minha é para mim. Hoje é membro honorário e participante ativo das campanhas do People for the Ethical Treatment of Animals, ou pessoas que defendem o tratamento ético aos animais. Paul e Linda McCartney se tornaram defensores da alimentação vegetariana e dos direitos dos animais, tendo até participado de um episódio da série Os Simpsons relacionado ao tema. Paul chegou a gastar 3 milhões de libras para garantir que a comida de Linda fosse isenta de modificações feitas pela engenharia genética. Após o casamento de Paul com Heather Mills, ele passou a apoiar a campanha contra minas terrestres. É um dos homens mais ricos da Inglaterra. Seu patrimônio é avaliado em 670 milhões de libras. Em 1975, fundou a empresa MPL Communications, ou McCartney Productions Limited, que cuida de seus direitos autorais, como também detém os direitos autorais de mais de 3.000 canções, incluindo todas as canções escritas por Buddy Holly, Carl Perkins e Meredith Willson. Paul foi o último Beatle a se casar. Em 1963, começou a namorar a atriz Jane Asher, e no dia 25 de dezembro de 1967, Paul e Jane anunciaram o noivado. Logo após, ela o acompanhou numa viagem para a Índia. Todavia, Jane terminaria o noivado pouco tempo depois, em 1968, após voltar à cidade de Bristol e encontrar Paul na cama com outra mulher. Em 1967, conheceu Linda Eastman, que era uma fotógrafa norte-americana, antes do fim de seu noivado com Jane Asher, em um clube noturno de Londres. Ela estava em Londres para tirar fotos de músicos ingleses ligados ao Swing London. Após o rompimento de Paul e Jane, ele se encontrou com Linda em Nova York, na ocasião do anúncio do lançamento da Apple Corps. Não demorou muito para os dois começarem um relacionamento. Em 12 de março de 1969, casou com Linda e adotou a filha dela, Heather. Com Linda, teve 3 filhos: Mary, que nasceu em 1969, Stella, 1971 e James, 1977. Em 1998, Linda morreu de câncer no seio em Tucson, Arizona. Na época, houve rumores que sua morte foi eutanásia, porém, Paul sempre negou isso. Atualmente, Paul tem 6 netos frutos de seu casamento com Linda. Em 11 de junho de 2002, Paul se casou com a modelo Heather Mills, na Catedral Protestante St. Salvator, do Castelo Leslie, construída no século XVII, uma propriedade remota na Irlanda, com uma recepção para 300 convidados. Foi um dos casamentos mais caros do mundo. Em 2003, nasceu a primeira e única filha do casal, Beatriz, e em 17 de maio de 2006, sites na internet anunciaram a separação do casal. O casamento durou apenas 4 anos, mas parece ainda render mágoas até hoje. Após uma batalha judicial em 2007, eles fizeram um acordo. A imprensa anunciou que Paul teria pago 32 milhões de libras pelo divórcio. No entanto, a disputa chegou ao fim em 17 de março de 2008, quando um juiz britânico decidiu que Paul deveria pagar à ex-mulher a quantia de 24,3 milhões de libras, equivalente a 48,6 milhões de dólares na época. Algumas pessoas acreditam que a modelo já teria se casado com o intuito de ganhar um bom dinheiro com o divórcio.
Em 9 de outubro de 2011, Paul se casou com a empresária americana Nancy Shevell. A oficialização foi no cartório de Marylebone, em Londres, no mesmo local do seu primeiro casamento em 1969 com a sua primeira esposa Linda Eastman, e no mesmo dia do aniversário do ex-Beatle John Lennon, que, se estivesse vivo, completaria 71 anos. Stella, filha de Paul com Linda Eastman, a sua primeira mulher, desenhou o vestido da noiva. Envolvimento com drogas. Paul abandonou completamente as chamadas drogas pesadas há muitos anos. Apenas manteve o seu consumo ocasional de cannabis, mas em fevereiro de 2012, há 4 meses de completar 70 anos, em entrevista à edição americana da revista Rolling Stone, afirmou que iria parar de fumar cannabis por causa de seus netos e de sua filha com Heather Mills, Beatrice, então com 8 anos de idade. Paul declarou ainda: "Já fumei o suficiente. Quando você chega a um determinado momento de sua vida e está criando e educando um jovem, se você tiver sorte, o seu senso de responsabilidade aparece. Já chega, você percebe que não há mais necessidade." Existe uma suposta versão que o verdadeiro Paul McCartney teria falecido em um acidente de carro no dia 9 de novembro de 1966, depois de uma discussão durante uma sessão de gravação dos Beatles. Para poupar o público do pesar, seu empresário, junto com os outros membros da banda, o teria substituído por um homem chamado William Shears Campbell, que foi vencedor de um concurso de sósia de Paul McCartney e que passou, a partir de então, ter o mesmo tipo de personalidade jovial como Paul, mas nada ficou comprovado que isto seria verdade até hoje. Nasceu no dia 18 de junho de 1942, na cidade de Liverpool, Inglaterra, Reino Unido. Completou 75 anos no presente ano, 2017. Tem 1,80 m de altura. Ativo desde 1957 ao presente ano, 2017. Paul, 1966, 1985, 2011. Linda McCartney nasceu no dia 24 de setembro de 1941, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Tinha 1,75 m de altura. Faleceu no dia 17 de abril de 1998, na cidade de Tucson, Arizona, aos 56 anos, de câncer não especificado. Foi cremada no mesmo local. Metade das suas cinzas foram espalhadas nas pastagens e bosques da fazenda de Paul McCartney no condado de Sussex, na Inglaterra, e a outra metade foi espalhada na fazenda da família em Tucson, no Arizona, Estados Unidos. Este é o Jardim Memorial Linda McCartney e sua estátua, que fica na cidade de Campbelltown, na Escócia, erguido em homenagem ao seu trabalho em defesa da natureza e dos animais. O verdadeiro amor é paciente, sabe esperar o momento certo. É bondoso, pois possui um enorme coração. É transparente, como a água cristalina da fonte. É puro, assim como se uma criança fosse. O verdadeiro amor não maltrata, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Obrigado, Paul e Linda McCartney, pelo maravilhoso legado de amor à natureza, de amor aos animais, de amor ao próximo e a todos nós, fãs eternos. Que Deus nos abençoe sempre. Assim seja. Amém.